Olá, meus amigos, quero saudar a todos. Vamos ao início da lição 5, mais uma semana, quinta semana. Vamos falar sobre o livro de Hebreus, a carta aos Hebreus. E agora vamos falar sobre Jesus, o autor do grande descanso, o descanso, o melhor descanso para o ser humano, prometido por Deus. E o verso-áureo da semana está no livro de Hebreus, capítulo 4, verso 9, diz, portanto, ainda resta um descanso para o povo de Deus. Então, podemos dizer, como disse o escritor, que o mundo é apenas uma sala de espera para a eternidade. O nosso mundo, ele não é um lugar de descanso. É um lugar de travessia, como foi para o deserto, para o povo de Israel. Então, estamos aguardando passar por essa travessia para chegarmos ao descanso verdadeiro. A lição de hoje fala sobre a introdução sobre Jesus, assim, o grande autor do descanso. Quem nos dará descanso? Jesus nos dará esse descanso. Então, é verdade que quando o apóstolo Paulo escreveu aos hebreus que estavam sofrendo perseguição, humilhação, o apóstolo Paulo fez questão de mencionar a pessoa do Senhor Jesus como grande governante do universo e que poderia estar dominando todas as situações para, assim, agraciá-los com um descanso. O apóstolo Paulo também, ele, em sua exortação, mostrou aos hebreus, deu ênfase ao descanso que as pessoas teriam se confiassem no Senhor Jesus Cristo. Jesus, como governante universal, poderia dar descanso àqueles que estavam sofrendo. E por isso valia a pena perseverar no caminho que eles estavam, assim, seguindo, o caminho do cristianismo, o caminho de testemunhar sobre o Senhor Jesus Cristo. Jesus, como um de nós, ele prometeu, através de sua vida, a salvação como um prenúncio do descanso. E mais na frente, ele prometeu a vida eterna como o descanso real. Isso fez parte da nova aliança que Jesus estabeleceu na cruz do Calvário. Por isso, Jesus Cristo, ele mostrou que era importante nós retornarmos mentalmente ao Éden, para verificarmos como Deus promoveu um descanso com Adão e Eva, um descanso memorável, e que o Senhor Deus, ele, depois de satisfazer as necessidades físicas do ser humano, ele satisfez as necessidades espirituais e emocionais através de um dia de descanso. Deus não precisava descansar. Eu, o Senhor Deus, não me canso, diz o livro de Isaías. Mas Deus queria dar o exemplo para que a humanidade soubesse o quanto ele nos ama e o quanto ele deseja que possamos ter em visão a vida eterna como o descanso maior. E o sábado se torna, então, esse prenúncio desse descanso maior. Por isso, o Santo Sábado se torna, assim por assim dizer, um local, um momento no tempo onde nós adoramos a Deus e onde Deus, então, fala conosco. Houve um rapaz no Japão cujo nome era Tetsui Tsukiyama, até estranho o nome dele, Tetsui Tsukiyama. Ele estava indo para os Estados Unidos e um dia antes de ele partir, seus pais pediram que ele fosse à casa deles. Ele foi e sua mãe disse, olha, meu filho, você está indo para um país cristão, você tem que, assim, se manter fiel à sua religião aqui no Japão. Não desonre Buda, por favor. Você tem que se manter fiel aos nossos princípios aqui no Japão. Ele disse, mamãe, pode ficar sossegada, eu odeio o cristianismo, jamais me tornarei um cristão. Ele foi para os Estados Unidos para ganhar dinheiro e se tornar rico. Ele trabalhou muito, era um rapaz muito dedicado. Mas o importante é que 3 anos depois, ele estava confessando Jesus como seu Salvador e estava guardando o santo dia do Senhor. Foi uma vitória maravilhosa de Deus sobre as opiniões e as convicções desse jovem budista, que era um budista intolerante. Ele não queria saber de cristãos de forma alguma, mas Jesus venceu aquele coração e ele então encontrou, tanto em Jesus como no santo dia do Senhor, o descanso que ele tanto almejava para tanto o seu lado emocional como espiritual. O livro de Hebreus, no capítulo 4, ele nos fala do descanso que Deus deseja dar aos seus filhos. O capítulo 1 mostra Jesus entronizado. O capítulo 2 mostra Jesus se tornando um de nós. O capítulo 3 mostra a pessoa de Jesus amparando aqueles que sofrem. Mas no capítulo 4,
Jesus Cristo, ele mostra o descanso que o ser humano que serve a Deus, ele pode conquistar. Por isso o capítulo 4 é tão importante, será a base do nosso estudo nessa semana, porque através do santo dia do Senhor, nós descobrimos como Deus quer se comunicar conosco e como ele deseja que o seu nome seja honrado nesse santo dia. Amar é Omar e Amed. Omar e Amed, dois irmãos. Eles no Oriente Médio moravam ali e o pai morreu e Deus deixou-lhes uma herança. Eles pensaram em perpetuar o seu nome. E um deles pensou, o que eu vou fazer? Omar disse, já sei o que eu vou fazer. Eu vou fazer um obelisco. E mandou fazer então um obelisco, uma espécie de uma torre bem alta, colocou na autoestrada principal do seu país e gravou lá o seu nome e embaixo numa placa de bronze ele colocou o seu currículo, colocou a pessoa que ele era, tudo que havia feito na vida. Aquele obelisco durou ali 45 anos, até que uma tempestade o derrubou. As pessoas passavam pelo obelisco de carro, alguns paravam, olhavam, mas com o tempo as pessoas foram se esquecendo daquele obelisco e o nome de Omar desapareceu no tempo. Amed, ele disse, o que eu vou fazer para perpetuar o meu nome? E também ajudar as pessoas, já sei. Escolheu um pedaço de terra à beira de uma estrada. Ali ele plantou tamareiras e plantou palmeiras, fez uma espécie de um lago, produziu ali uma fonte, escavou uma fonte e produziu ali uma espécie de um oásis. Com o tempo, as tamareiras cresceram, os coqueirais também, e aquela fonte brotava água cristalina. As pessoas passavam por ali e bebiam da água e comiam assim tâmaras e comiam assim do fruto dos coqueiros e descansavam embaixo daquela sombra e bendiziam o nome de Amed, que foi também chamado depois Amed o Bom. E com isto, o nome de Amed se perpetuou e até hoje quem passa por aquele oásis diz assim, que coisa, que ideia maravilhosa que esse homem teve. E ali então muitas pessoas saem falando, comentando de maneira positiva o nome de Amed. Podemos dizer que neste mundo essa experiência mostra o plano de vida das pessoas. Muitas pessoas querem fama, querem sucesso, querem ter o seu nome no topo. Mas com o tempo tudo isso passa, as pessoas se enfraquecem, a voz desaparece, o sucesso vai embora, e as pessoas são colocadas no esquecimento, a riqueza acaba, e as pessoas então não sabem mais quem são aqueles que tentaram ficar ricos ou tentaram ficar famosos. Quantos famosos você já conheceu e já se lembra poucas vezes do nome dessas pessoas famosas? Porque o tempo destrói tudo, mas podemos dizer que o outro plano de vida das pessoas é justamente o que fez aquele segundo irmão. É justamente plantar um oásis neste mundo para que as pessoas possam descansar. Podemos dizer que o Santo Dia do Senhor é um oásis. E quando nós conduzimos pessoas a esse oásis, elas agradecem porque elas encontram ali a melhor pessoa que pode dar o descanso futuramente eterno. No momento, o futuro é assim temporal, mas futuramente o descanso eterno, a pessoa do Senhor Jesus Cristo. A lição dessa semana vai tratar sobre isso. Quem poderá nos dar o descanso? Resposta, a pessoa do Senhor Jesus. Deus nos abençoe, que haja uma bênção para o teu coração, que o Santo Sábado seja uma bênção para a nossa vida e que possamos encontrar Jesus sempre prometendo o descanso semanal, é um oásis que Deus plantou neste mundo para que possamos descansar das nossas labutas, dos nossos problemas pessoais e nos entregarmos à adoração e o louvor a Deus. E os beneficiados serão sempre aqueles que forem para dentro desse oásis, o santo dia do Senhor, o santo sábado. Que haja uma bênção para o teu coração. Fique feliz na paz do Senhor. Amém.